Cordiais saudações, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas, todos presentes aqui, né? Meu nome é Rodrigo Narciso, sou aqui membro da rede do Conexão Inovação Pública, RJ, e é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Esta oficina é uma das ações que a rede promove, né? Essas ações de disseminar informação, conhecimento, ações relacionadas a questões relacionadas à inovação do setor público, que é o que move a rede. Também agradeço aqui, e como toda a rede, ela vive de parcerias aqui, né? A Eliane, o pessoal da GDFaz, né? Por fazer, né? Providenciar o link aqui da transmissão, né? Também vai nos apoiar também com a parte de ter essa parte inicial também que a gente vai colocar no nosso canal no YouTube, para o pessoal que não está aqui hoje presencialmente poder ao vivo, né? Principalmente estar aqui ao vivo, né? Para ter o acesso a esse conhecimento. E, né, o Conexão ele é uma rede de pessoas, né? Nós não somos uma figura jurídica, na verdade, somos uma comunidade de pessoas interessadas nesses assuntos relacionados à inovação do setor público. Então, nessa oficina, né, nós vamos tratar de um assunto que é um assunto que é muito comum nas organizações e nas dinâmicas de trabalho. Então, a gente vai falar sobre delegação. Ah, e é uma coisa bem, um assunto acho que é bem interessante, por isso que agradeço todo mundo que se inscreveu, está aqui participando. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com a apresentação. E como toda oficina, depois da parte positiva, a gente vai ter alguns exercícios aqui para a gente fazer, tanto individualmente, tanto em conjunto aqui, ao longo aqui da nossa atividade dessa oficina. Então, como foi dito, né, aqui é a foto do primeiro evento do Conexão, em julho de 2018. Então, faz parte dessa questão de ações de engajamento, aprimoramento, para a gente fazer, né, melhores serviços e melhores políticas públicas também. Opa. E a gente vai trabalhar, né, tem várias maneiras de esse assunto de delegação, e eu vou trazer para vocês uma visão que particularmente, né, eu acho muito interessante, que é essa visão do Management 3.0, tá? Que foi criado pelo Jorge Apelo. Ele é bem interessante, né? Ele é um modelo mental, na verdade, como ele gosta muito de falar, né? Não é um framework, não é ferramenta, é um mindset, um modelo mental de gestão de liderança que envolve diversos princípios e práticas, tá? É muito legal. Tem esses dois livros aqui. Eu tenho os dois. O primeiro, ele não tem versão em português ainda, só tem em inglês, mas tem esse que é o Liderando para a Felicidade, onde tem muito desse material que a gente vai ver hoje, tá nele, né? Tem versão em português. E também ali também o Management 3.0 tem vários workshops oficiais, tá? Esse aqui não é um workshop oficial do método, tá? Aqui é só para a gente trazer uma ferramenta que pode ajudar vocês, mas tem muito material gratuito também, recomendo muito, inclusive em português. Inclusive, esse principal material, que é o Poker de Delegação, ele tem todo em português, uma tradução oficial mesmo das ferramentas, tá? Então, ele é bem legal porque ele vai trazer vários elementos que têm a ver com modelos de gestão, de agilidade, de liderança. E a gente está trabalhando principalmente a delegação por uma característica fundamental aqui, tá? Que é falando o seguinte: sistemas complexos. Toda organização é um sistema complexo, tá? Ou seja, então, quando a gente está falando, seja de um órgão público, seja de uma unidade básica de saúde, seja de uma escola, seja de um ministério, seja de um órgão central de governo, por exemplo, a gente está falando de complexidade. E aí o Jorgen, tudo isso aqui vem, né, das ponderações do Jorgen, tá? Ele trabalha muito com aquela seguinte questão, tá? Sistemas complexos sobrevivem e prosperam porque o controle é distribuído, tá? Ou seja, então, todo controle, na verdade, ele não, por mais que você tenha uma organização top-down, ou um modelo de gestão muito autocrático, mas, na verdade, existe uma coisa muito importante da distribuição do controle, tá? E ele pondera que uma gestão top-down, né, que tudo é decidido das menores coisas, né, o que a gente chama do microgerenciamento, até as grandes decisões, é indesejável, porque você cria uma organização
que não consegue lidar bem com complexidade. Tá? E ele diz mais. Quando a gente fala de controle distribuído do sistema complexo, ele é alcançado quando a autoridade, tá? E a autoridade aqui é entendida como quem tem o poder de tomar decisão, tá? É empurrada para todos os cantos da rede, né? Então você tenta trabalhar de uma maneira de forma de criação de redes de conhecimento e também dessas redes dentro da organização, tá? E isso tem uma coisa muito importante, porque a gente segue aqui uma lógica que é muito comum falar, delegação ou delegatividade faz isso, faz aquilo. Aqui a gente trabalha com delegação no aspecto muito mais crítico, que não é a mera delegação da atividade, e sim, na verdade, como é que são os processos de tomada de decisão. Tá? Então, quando o Jorgen ele trabalha, ele coloca que os sistemas em rede eles são mais poderosos que a hierarquia tradicional, porque é muito mais difícil destruí-los. Tá? Ou seja, e ele bota como exemplo a internet. Né? Então, qual é a força da internet? Ela é uma rede distribuída. Então, ela, aliás, uma das forças da criação dela é justamente por isso, né? Como ela não tem o nó central que centraliza tudo, no caso daquele nó fosse destruído, a rede ainda continua existindo porque ela está distribuída, né? Isso vale para qualquer outro sistema. Então, ou seja, então quando você favorece sistemas em rede, você favorece ao fortalecimento da instituição, principalmente em crises aonde uma perda de comando, mesmo que seja temporária, ela pode prejudicar a organização. Então, ele gosta de falar o seguinte, então, talvez, quando a gente fala de empoderamento, né, na verdade, quando a gente está falando de distribuição, delegação, a gente está falando mais do que empoderamento das pessoas, mas sim empoderamento do próprio sistema, isso entendido como sistema da organização. Tá? E aí é justamente essa questão. Então, o que ele fala? O que normalmente chama de controle distribuído, consultores de gestão chamam de empoderamento, né? Dar o poder às pessoas. Ou, como ele fala, dar poder ao sistema. Então, é muito comum que as pessoas trabalhem, né? Então a gente vê muito aqueles diagramas, né, no LinkedIn. Então, bom líder, delega, empodera e tal muito elevado ao aspecto humano, né? Então, tem a melhora da satisfação, aumento da lucratividade ou dos resultados, a gente falando do setor público, né? Fortalecimento da competitividade ou né, de determinadas políticas e ações públicas, também trazendo isso aqui, essa fala um pouquinho para o contexto do setor público, né? Então, você está falando de que uma organização em que as pessoas são empoderadas, ela é uma organização em que ela tende a ter melhores resultados e ter melhor força sobre situações de adversidade. Claro, mas também tem o seguinte, né? E aí reforçando o que ele já disse, né? Que a verdadeira razão para o empoderamento, vulgo, controle distribuído, é melhorar a eficácia e a sobrevivência do sistema. E ele até falou um exemplo muito interessante. Ele fala, quer ver um exemplo de sistema distribuído? Pega qualquer nação do mundo. Pega a figura do presidente da República, né? Ou de um primeiro-ministro. São sistemas altamente... Um governo de um país, independente do tamanho dele, é altamente complexo. Mesmo que ele seja um governo muito autocrático, cada decisão do governo ele é tomada única e exclusivamente pelo presidente ou primeiro-ministro ou quem tem um papel similar? Não. Existe uma distribuição através de ministros, através de assessores, através de colegiados. Então, você tem o que, na verdade? Você tem. Imagina, digamos, o presidente do Brasil, por exemplo, tomar cada decisão, e aí eu estou falando de decisões desde a aprovação de uma política pública ou de uma questão de Estado, até ele determinar qual é, que dia e qual é o período de férias de um servidor dentro de uma gerência, dentro de uma autarquia, lá no estado indireto. Imagina, não ia fazer nada, né? Então, quando a gente trabalha com essa questão de controle distribuído de delegação, a gente está trabalhando com coisas que fazem que o sistema funcione, tá? Ou seja, então, ele faz com que essa questão tenha mais resiliência e agilidade, delegando a tomada de decisão, distribuindo o controle. Lembrando que aqui agilidade não está relacionada a uma questão, tá, meramente de velocidade. Então eu sou ágil porque eu sou mais rápido. Não, tá? Agilidade está falando de flexibilidade, de entender contexto.
Então, novamente, quando a gente tem uma estrutura muito verticalizada, qual é a tendência? Quem está muito no topo, ele tem uma dificuldade natural de conseguir entender o conteúdo que acontece no que está acontecendo na ponta, né? Lá na frente. Então, quando você tem, digamos, um gestor ou tem uma equipe que tem empoderamento para tomar decisões, perdão, ele ajuda a ter decisões mais ágeis, mais adequadas ao contexto, mais flexíveis e com certeza ela melhora o gerenciamento do sistema como um todo, tá? Então, ou seja, não é não é aquela ideia de que porque quem delega é bom, quem delega é uma pessoa que está procurando participação. Não, tem uma questão muito mais importante na delegação, não fora do aspecto, que é aquela questão de você sustentar o sistema da organização. Ou seja, então delegar o controle é o único jeito de gerenciar sistemas complexos. Não existe outra opção. Então, na verdade, a gente trabalha com sistemas de delegação o tempo todo, tá? Como eu falei, que organização pública você tem, digamos, que uma organização que, digamos, tem alcance nacional, ou que tem, digamos, 300, 500 pessoas, em que o dirigente máximo, por exemplo, ele toma sozinho a decisão de cada aspecto, da contratação de uma caneta, a marcação das férias de um servidor, há uma decisão em nível executivo de redigir um ofício. Isso não existe. Então, existe sim, naturalmente, uma forma de delegação de controle para em que as organizações elas não fiquem paralisadas através disso. Só que aí tem uma coisa interessante. E aí esse que é o ponto que a gente está trabalhando aqui, tá? Isso quer dizer que, na verdade, existe um primeiro pontuamento do Jürgen que ele coloca o seguinte: delegação não é binária. Também é muito comum, né? Então, assim, chefe não delega, líder delega. Como assim? Ou é ou não é. E, na verdade, não é assim que funciona. Então, ele tem uma ferramenta e a gente vai praticar com ela. E vocês praticaram quando preencheram um formulário de inscrição aqui. Então, isso faz parte também da atividade. Que é que delegação, na verdade, ela tem níveis de delegação. Ela tem tons de cinza, como ele chama. E até ele coloca como nos extremos, que ele chama de ditadura e anarquia, né? Então, se na ditadura, né, como ele chama, né, entre aspas, é um modelo onde a única pessoa toma todas as decisões sem consultar ninguém, na anarquia, né, não tem ninguém, tudo faz de qualquer jeito. E, na verdade, quando você emprega essa lógica dos níveis de delegação, você vai ver que, na verdade, você vai ter vários elementos de como acontece. E isso é interessante por quê? Porque normalmente, você vai ter entre um gerente, gestor e a sua equipe, mas pode ser entre membros de uma equipe, pode ser dentro de uma equipe de projeto, pode ser de nível de pessoa a pessoa. Então, na verdade, não necessariamente que ele seja só para nível de hierarquia formal. Para qualquer relacionamento, né, dentro de uma organização em que tenha alguém com poder de tomar decisão, você aplica de alguma forma esses níveis de delegação, tá? Então, é interessante porque então ele cria, esse aqui é o jogo do poker de delegação, como ele chama, e o poker de delegação ele tem uma coisa bem interessante. Sendo a primeira premissa em que a delegação ela não é binária, ela tem gradações, a própria configuração dessas cartas, tá? Elas identificam isso. Então, você tem 7 níveis de delegação e elas são simétricas por uma questão de princípio de design. Então, basicamente, ele trabalha da seguinte forma. No nível 4, que eu concordar, ele trabalha com uma maneira consensual aonde você tem, aí simplificando para fim didático, você tem uma liderança, equipe, todo mundo decide o consenso, a decisão é compartilhada. 1, 2 e 3, ou seja, as cartas estão do lado esquerdo, elas trabalham com a seguinte lógica. É o líder, é o gerente que decide. Ponto. A decisão sempre será do gerente ou quem tem o poder formal da decisão. Tá? O que difere é o nível de participação da equipe nesta tomada de decisão que cabe ao líder. De forma análoga, espelhada, 5, 6 e 7, ela muda a ordem dessa decisão. No 5, 6 e 7, a decisão é da equipe.
e o líder formal, ele tem níveis de participação nessa decisão, tá? Isso é interessante, muita gente me pergunta, mas Rodrigo, então olha só, mas eu sou um gerente. No final das contas, mesmo que a equipe tome a decisão, no final a assinatura é minha, né? Porque eu que decido. Então não tem 5, 6 e 7. Não necessariamente. Você pode falar o seguinte, olha, equipe, nessa decisão aqui, vocês vão decidir, eu só vou assinar. Porque para níveis formais, quem assina sou eu. Mas imagina que eu estou te dando um cheque em branco, ou um cheque semi-preenchido. Né? Ou então vocês escrevem lá o que vocês querem, eu vou lá e endosso o que vocês estão escrevendo. Então, você pode então operar nesses níveis de delegação em que a equipe decide, mesmo em uma estrutura formal. Não há problema nenhum. Tá? A diferença é que formalmente a sua assinatura como o gestor formal é que vai constar. Mas para todos os efeitos é a equipe que está tomando a decisão. E aí a gente vai começar a ver as complexidades dessa vicissitude do sistema. Tá? Então, aqui tem os 7 níveis, tá? Então, o primeiro nível é o que a gente chama do dizer, tá? Ou tell, no original. Então, é quando você toma uma decisão para a sua equipe, explica o porquê, mas você não discute nada com ela. Você simplesmente comunica, tá? Você não está abrindo para discussão, você está comunicando. Tem até exemplo aqui, né? Então, uma empresa, ela definiu a fusão, o CEO definiu uma determinada aquisição de uma outra empresa. Ele vai lá e fala, olha, a partir do dia de hoje, a empresa tal faz parte da nossa empresa. Acabou. Ah, mas eu não perguntei a sua opinião. Eu só estou comunicando a decisão que foi tomada. Ok? Então, isso é o nível que você simplesmente diz aos outros o que fazer. O segundo nível é o nível de vender. Então, novamente, a decisão continua sendo do gestor, mas você tenta convencer a sua equipe, tenta vender, né, que essa é a melhor escolha, para que as pessoas se sintam mais propensas a seguir contigo, a se envolverem. Então, às vezes acontece muito isso, e é bem legal esse exemplo, está lá no livro do Liderando para a Felicidade, né, que um gerente de projeto ele define uma determinada metodologia. Né? Vamos fazer um framework ágil aqui, vamos botar um Scrum aqui. Ok, a decisão já tomei. Mas eu vou convencer vocês que o Scrum é melhor do que a gente fazer um cascata. Tá? Mas a decisão já está tomada. Então você tenta apenas vender a ideia. O terceiro nível é o que a gente chama de consultar. Então você coloca o seguinte, né? Você primeiro pede as informações sobre determinado tópico de decisão, tá? Escuta as pessoas e aí você toma a decisão com base nisso, tá? Que é muito comum é escolha do dia de férias da equipe, né? Então, não. Então é o seguinte, gente, me falem qual é o período de férias que vocês querem, eu vou analisar e eu vou tomar a decisão conforme vocês estão propondo. Se tiver uma questão de todo mundo querer tirar férias no mesmo dia, no mesmo período, aí eu vou decidir quem é que vai ser, como vai ser. Mas eu quero que vocês me deem primeiro as suas indicações de férias e aí depois eu vou tomar uma decisão. Estou consultando vocês. Mas a decisão continua sendo minha como um gerente funcional. A lógica ela muda quando a gente chega no concordar, que é o meio da escala. Então você começa a colocar o seguinte: você toma uma decisão compartilhada e ela tem que ser feita por consenso mesmo, ou por consentimento. Também é uma forma de você tomar a decisão, tá? Mas aí, como está aqui até na própria carta, tanto a equipe quanto o gestor formal, a gestora formal, eles têm o mesmo peso. Então, até nessa lógica aqui, né, desse exemplo, né, a gente está falando de uma facilitadora de workshop, né? Então, ela fala o seguinte, olha, para essa oficina eu tenho essas ferramentas aqui, mas os detalhes de como vai ser decidido em conjunto. Eu não vou impor nada. A gente vai decidir em conjunto. Se tiver outra ferramenta que quiser, a gente vai discutir e definir junto, tá? Ou seja, é um processo mais lento, mas é um processo onde as partes têm um poder igual de decisão, tá? Aí a gente começa a mudar o escopo. Aí é a equipe que decide. E isso começa a trazer uns elementos mais complexos, tá? Então, o aconselhar, né? Ele fala justamente isso, né? Você oferece a sua opinião, tá? Como gestor formal, mas assim, e você espera que eles escutem. Mas quem decide é a equipe.
ou quem decide outra parte. Você vai apenas aconselhar, dar a sua opinião, dar um parecer meramente opinativo, mas a decisão não é sua. No nível 6 é o nível de perguntar, tá? Que ele faz justamente aquela questão da venda, né? Então, na verdade, primeiro as pessoas decidem, tá? E depois você pode perguntar, né? Porquê da decisão deles. Lembrando que no perguntar é a mesma coisa do vender, tá? Você pergunta apenas a nível de coletar mais informações, trazer alguma reflexão, gerar algum engajamento, mas o ato de perguntar, ele não é um ato em que ele vai influenciar a decisão. A decisão ela já está tomada pela equipe. Você vai seguir a decisão dela, vai endossar, você vai se limitar a pedir mais informações ou apenas você trazer, né, mais alguns elementos para a questão. Mas isso não vincula decisão nenhuma, tá? E o último nível é o delegar. Aí no delegar é o cheque em branco. Olha, então, pessoal, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, não precisa nem me falar nada, tá? No máximo, eu tenho que ensinar, me dá aí, que eu já deixo pré-assinado aí, vocês escrevem o que vocês quiserem e bola para frente, tá? Então, esse é o nível de delegação completa. Então, até tem esse exemplo aqui que é bem interessante, tá? Então, por exemplo, um escritor, né? Ele delega completamente a parte de impressão e encadernação de um livro que escreveu à editora. Por quê? Eu não sei como fazer isso. O meu foco é em escrever, botar um conhecimento dentro de um papel ou dentro de um arquivo virtual, né? Mas a parte de diagramação, impressão, não é comigo. Então, eu também não quero me envolver nisso. Então, se vai ficar bonito ou feio, não me interessa. E isso eu deixo a cargo de quem é capaz de fazer isso. Então, veja que interessante, porque quando a gente está trabalhando com elementos de delegação, nós estamos trabalhando com uma questão muito importante pelo seguinte, e aí como o Jorgen fala, a gente não está trabalhando, a autoridade é uma coisa em que, numa organização hierárquica comum, a pessoa ela recebe uma autoridade formal. Normalmente um gerente, um gestor recebe uma autoridade formal. E aí, essa autoridade, que é o poder de decisão, ele pode empregar níveis de delegação para distribuí-lo de alguma forma, seja de uma maneira formal ou informal. É muito comum em organizações, acho que todo mundo passa por isso, tem aquelas portarias de delegação, né? Então, digamos, o dirigente máximo ele faz uma portaria de delegação dizendo que o gestor, o líder da área de RH ou de gestão de pessoas, ele está delegando, né, o poder dele assinar qualquer ato de pessoal, por exemplo. Tá? Então, isso é uma delegação. Ali ele está dando uma delegação, às vezes, completa para aquela pessoa, nível 7, não quer nem saber. Eu não quero assinar nada de férias aqui. A aprovação de férias é contigo. Gestão de pessoas, ok, não tem problema. Delega formalmente. E muitas delegações você vai ter delegações informais. Tá? Lembrando que isso é contextual. Tá? Por quê? E aí é interessante porque não existe, né, na visão do Jürgen, eu concordo plenamente com ele, que não há um nível correto, não é receita de bolo, tá? Porque o nível correto de delegação é um nível de equilíbrio. Ele vai depender da maturidade da equipe e do impacto das suas decisões, tá? Então, qual é um conflito muito comum em equipes, tá? A equipe ela quer mais autonomia. Ok. Não, a gente quer ter autonomia de decidir, não quer que tudo passe. Ok. A pergunta é a seguinte: você está disposto a dar mais autonomia? Você confia na sua equipe para dar mais autonomia, para delegar? Você está consciente dos impactos que determinados tipos de delegação podem trazer nas decisões e, principalmente, ter impacto? Então, é interessante pelo seguinte: às vezes a pessoa ela acaba com medo de ir para o microgerenciamento, querer saber tudo que está fazendo, não delega nada, quando poderia delegar. E às vezes chega e fala o seguinte: olha, deleguei demais, agora estou sendo cobrado por um monte de coisa, o pessoal não avisou. Então, isso é um elemento muito importante. Por isso que os níveis de delegação, eles são exercícios que você faz em conjunto, até para que vocês possam analisar contextualmente aquilo que serve ou não dentro do contexto que vocês estão trabalhando, tá? Ou seja, então o controle distribuído da organização, ele é alcançado, né, quando ele é empurrado, né, a delegação da autoridade é empurrado o mais longe possível para dentro do sistema. Lembra? Formação de redes.
Claro, ou seja, você não tem que delegar tudo de qualquer forma só porque delegar é a prática do bom gestor. Claro que não. A delegação, ela envolve um elemento contextual, ela envolve um elemento muito importante para a gestão do sistema, tá? Ou seja, para que o sistema se fortaleça, ele seja mais ágil, adaptável, consiga sobreviver a crises, ser resiliente, mas ao mesmo tempo levando em consideração o controle que é necessário para aquilo que se sinta confortável em fazer, tá? Então, ou seja, então é muito comum que às vezes aconteça isso aqui, tá? Primeiro, você pode começar dizendo ou vendendo algo e aumentando gradualmente o nível de delegação dos membros da equipe e ampliando o território, que é o terceiro elemento que ele trabalha. Então, primeiro, delegação não é binária. Segundo, ela é contextual e você pode fazer delegações diferentes ao longo de um determinado período. Então, pode ser que no primeiro início, olha, eu não quero delegar muita coisa. Digamos, estou conhecendo a equipe agora, tem pessoas novas chegando, né? A gente está com um novo projeto, tem uma decisão aqui que a responsabilidade eu acho que é muito grande, mas com o tempo você pode falar o seguinte, não, agora acho que agora a gente pode ter uma maneira diferente de fazer. Agora eu quero ouvir vocês. Não, agora acho que para esse ponto aqui eu vou deixar vocês decidirem e eu vou apoiar a decisão de vocês, sendo uma chefia mais formal. Ou seja, então isso é fundamental quando a gente trabalha com delegação, tá? E principalmente aquela questão, tá? Não é porque você não delega que necessariamente, é o chefe ditador, mandão, né? Não, vai depender do contexto que você tem, tá? Então, isso aqui é a explanação básica que a gente trabalha de nível de delegação. Então, a delegação, ela ajuda a fazer o seguinte, quando você distribui, né, o peso da tomada de decisão, você distribui também, você pode criar um ambiente com mais confiança, você pode criar um ambiente com mais autonomia, você pode preparar as pessoas que estão com você, principalmente para assumirem funções de liderança mais à frente, você pode gerenciar melhor o trabalho e o sistema, mas ele tem vários elementos para a gente trabalhar.